criar ele. Ele foi criado sozinho? Tipo assim, Não, Deus existia desde... A Bíblia explica a própria Bíblia, né? Deixa eu te falar. O salmista diz: antes que tu formastes as estrelas dos céus, tu és Deus. Ou seja, Deus não tem limite. Deus não é ilimitado. Deus ele foi é. criado, sendo que não existia nem pessoa, não existia nem pai, nem Porque Ele é Deus. E Jesus existia como? Tipo, Jesus na eternidade não era Jesus. O nome dele era Sabedoria. E ele era um mistério escondido no seio do Pai, foi o que Paulo falou. Ele estava oculto no seio do Pai. agora eu entendi. Entendeu? Então, Deus enviou Jesus para a barriga de Maria. Maria era virgem. Isso. E por que Maria, tipo, já pensou? Maria e José, tipo, coitado do homem. Então, ó, só Deus que faz isso. Deus pega algo. Então, no caso, Jesus é pai de Deus. Ou Deus é pai de Jesus. Na verdade, nenhum nem outro. Mas pra gente entender. Deixa eu falar, vai. Pra gente entender isso, o escritor aos Hebreus disse que houve um acordo entre eles. Ele disse assim: eu te serei por pai e você me será por filho. Ou seja, Jesus poderia ser o pai. E Deus Pai, né, hoje, poderia ser o filho. Ele disse: eu e o pai somos um. Como que um é pai e o outro é filho e eles são um só? Mas tem a Trindade, né? A divindade, É isso aí. que são 3 pessoas. É Deus e Jesus. É. Eles estão num só. Então, essa Mas questão aí do... Aí Que ela, eles são um um corpo só. não, a questão aí do ou então eles do são pai e filho foi porque houve um acordo. Ele disse: eu vou ser pai e você vai ser filho. Entendeu? O Espírito Santo. Hã? O Espírito sempre esteve lá. Gênesis 1 e 1. Verdade, Jesus A falou terra era do sem Espírito. forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a Jesus face das falou que águas. O Espírito Santo ia ficar conosco para nos consolar. E, Consolador, é João 16, 17. Não é isso? dia. Acho O que Consolador. Jesus foi para que o Consolador viesse. Mas qual Hoje quem está com a gente aqui é o Espírito Santo. Jesus está no céu como advogado, advogando as nossas causas. É tipo como se fosse assim, a gente é o povo que vai ser julgado Uhum. pelo advogado que tá lá em cima. O juiz que é Deus, o advogado defende que é Jesus. Por que Jesus vai ser o advogado? Porque ele herdou um corpo. E aí, Ele é o único, deixa eu explicar. Ele é o único que herdou um corpo. E só defende uma pessoa quem tem a mesma a essência, sabe como é a pessoa vive, como é que a pessoa está. Então, o único que pode defender a gente é Jesus. Agora, quem pode interceder é o Espírito. E Deus vai se colocar como juiz. Porém, nós temos um advogado justo, que a Bíblia diz, que se chama Cristo. então, aí o Espírito Santo, o Espírito Santo é como se fosse tipo o ajudante do advogado. É, E qual a o diferença? Espírito Santo. Aí a gente fala: Deus é o juiz, Deus é mau. Não é. É porque cada um tem uma função. Deus vai julgar as nações, vai julgar os povos, vai julgar as obras. E o Espírito intercede enquanto está aqui por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus é o nosso advogado que advoga a nossa causa. Por quê? Porque ele pagou o preço por mim, por você, pela humanidade. Mas qual a diferença entre Deus, Espírito Santo e Jesus? A diferença? Deus juiz. Jesus advogado. Não, Espírito mas intercessor. qual é a função de todos eles? Tipo, A função do pai foi o quê? Enviar o filho. A função do filho foi resgatar os pecadores que estavam no pecado do primeiro Adão. E o último Adão, que é Cristo, resgatou a humanidade na cruz. E o Espírito Santo veio para consolar, para ensinar e para instruir a igreja, que somos nós. por que chamam Deus de Irmão, é muita pergunta aqui, irmão. último Adão? Último Adão. Porque o que o primeiro Adão fez, o último Adão desfez, que foi o quê? Tirar o pecado que o primeiro Adão impregnou na humanidade. Por que o último? Porque ele encerrou os pecados na cruz do Calvário. Então ele não pode ser segundo, ele é o último Adão, porque ele cravou na cruz os nossos pecados. Meu Deus, mais pergunta. Do
2, 3. Pegar tem 5 minutos. Então, Ah. sobre o mundo. Quando Deus Sol, o mar e o céu. Presta atenção. Ele primeiro fez o mar saudável. E aí ele dividiu. Aí se você prestar atenção, a parte azul é a água. E as nuvens, elas são tipo uma escova do mar. Não faz sentido. Mais ou menos. Porque tem. Porque elas Tem são mar que é fé. É. Não, mas Deus não é fé, separou, Deus só instituiu, depois separou. Por exemplo, Deus separou o luminar maior do menor, certo? Que o luminar maior ele colocou, depois que ele separa, ele coloca sol. O luminar menor ele disse lua. Porque Deus separa às vezes para instituir. Deus nunca vai te delegar uma função se ele não te separar de pessoas às vezes. Então Deus só vai te dar funções, só vai te delegar quando ele se separa de pessoas que não te acrescentem nada, tipo espiritualidade, não ora, não lê a Bíblia. Então Deus só vai te chamar para alguma coisa quando ele te separar. Até porque santidade significa separação, certo? E eu encerro aqui, pessoal. Não, segunda pergunta. Meu Deus do céu. Então, segunda pergunta. Adão, ele comeu o fruto, então ele pecou. Aí daí começou a existir um pecado, certo? Certo. Então, significa que se ele foi o primeiro pecador do mundo, então significa que ele é o Satanás. Não. Eu tenho raiva dele até hoje. Mas ele foi induzido pela mulher, que foi induzido pela serpente, que a serpente estava possuída pelo capeta. Então, assim, um influenciou o outro, e na hora de confessar, um atribuiu o outro o erro, e não a si mesmo. Então, assim é o ser humano. O ser humano nunca assume seus erros. Por isso, Adão foi expulso do Éden. Porque tem um mistério aqui, que eu até preguei lá em Léo Ventura não, Jacareci. Se Adão... Perdão aí, internautas. Se Adão, que estava no paraíso, lá tinha a árvore da vida também. Só que ele preferiu, se ele come da árvore da vida, ele viveria eternamente, certo? Porque a árvore da vida... Então ele morreu. Não, para. Se ele viveria eternamente, mas ele não estava em pecado. Mas quando ele peca, ele come do fruto da árvore que Deus proibiu, foi a única árvore que Deus proibiu, foi a que ele comeu. Então, se ele come da árvore da vida em pecado, ele viveria eternamente no pecado. O que é que Deus disse? Vamos expulsar o homem daqui do Éden, porque se ele comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente. E se Adão come da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado, nós também estaríamos na condenação eterna. Por isso Deus expulsa o primeiro Adão para enviar o último Adão para resgatar a humanidade. Eu acho que eu encerrei por aqui, viu, parceiro? Se Eva e Adão é uma carne só, quando Eva comeu o fruto, não é pra automaticamente Adão já ter comido também? Essa não é uma carne só? Eu tenho uma pergunta. É uma carne só no sentido de casal. Mas assim, Adão, na verdade, quando se chamava Eva, chamava Adão também. Porque Deus chamava os dois pelo nome só. Então, quando Deus chamou Adão pelo jardim... Quando chamava Adão, estava chamando Eva. Só que aí... Pois é. Então, assim... Por isso que lá diz que os dois serão ambos uma só carne. Uma só carne, tá? Nós estamos encerrando aqui o debate. Estamos encerrando, sim. Estamos encerrando aqui o debate. Aquela dali não está gostando de Bíblia, não. Ó. Estamos encerrando o debate. Mas ela é crente. Estamos encerrando esse grande debate aqui com os senhores internautas. Essas meninas são muito inteligentes, gostam da Bíblia, gostam da palavra. Aquela ali também gosta, mas ela está chateada hoje. Então, eu quero agradecer toda a presença de todos. Deus abençoe e guarde vocês. Tchau.